Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem por aí e tomara que a minha voz também esteja, gente, porque essa bendita dessa gripe está me quebrando no meio. Mas sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu sempre venho trazer aqui minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Sempre aqui com as nossas opiniões bem sinceras sobre tudo que está acontecendo no momento, tanto dos livros que eu já tenho em casa, que eu gosto sempre de trazer nas minhas indicações, além de filmes e séries que eu tenho assistido e também coisas que a gente não gosta, né? Enfim, a gente vem trazer as nossas opiniões. Vocês nos seguem pelas plataformas de áudio também, pelo YouTube. Muito, muito, gente, obrigada para vocês que estão nos seguindo, tá? Começaram recentemente, mas também para todos que já estão desde o início da nossa jornada. São mais de 2 anos de programa e também são mais de 100 episódios. Eu agradeço muito a todos vocês que estão conosco. Indiquem também os nossos vídeos para outras pessoas, porque assim vocês nos ajudam bastante. Dê like e também compartilhe. Tem uma questão de hype também, vocês podem dar o hype. Ajudam bastante a gente na nossa divulgação por aqui. Vamos então, continuando a nossa cobertura da série Ruptura da Apple TV. Dona Apple, vamos conversar. Muito obrigada, viu? Por você ter colocado o aplicativo Android para a gente poder acompanhar as séries, tá? Eu agradeço demais. Graças a Deus a Apple teve essa ideia de realmente colocar outras pessoas para poder assistir os seus programas, né? Que são programas de muita qualidade. Então, se você ainda não assina a Apple, porque você tem um dispositivo Android, agora isso não é mais desculpa, porque agora já tem disponível na sua Play Store o aplicativo da Apple para você poder baixar e assistir as suas séries, maratonar as suas séries. Se você quer assistir algumas indicações nossas por aqui, vocês podem assistir por lá agora. Gente, não sei nem se vai dar barulho, se não vai dar, mas eu quero trazer rapidinho as minhas impressões do 5º episódio, sem muito mais delongas que a gente já tá tendo, porque esse foi um 5º episódio bem interessante. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Não tem tantas teorias a princípio, mas eu acho que é um episódio extremamente coeso dentro do que aconteceu no 4º episódio. A gente também lidando com as consequências do que aconteceu bem ali no finzinho do episódio, quando o pessoal descobriu que era a Helena que estava com eles o tempo todo. Isso eu imaginei que fosse acontecer. E também, além disso, a gente tem as primeiras consequências com relação ao processo de reintegração do Mark, tá? E também essa questão de como o Irving acabou sendo desligado da empresa, ele não vai voltar mais, pelo que a gente está vendo aqui. Até mudou-se a dinâmica da mesa de trabalho deles. E também o próprio comportamento do Dylan, que eu acredito que ele vai mudar sim o seu comportamento durante o restante da temporada. Aqui a gente vê um episódio lidando muito com essas consequências. Primeiramente, o famoso fogo no parquinho, né, que aconteceu ali, de que eles não sabiam se confiavam na Helen ou não. Teve essa questão de que bateram o pé, que não, vamos fazer então aqui, tipo, como se fosse um funeral do Irving. E eles são alguns criadores de conteúdo falando sobre o episódio, e também eu deixo sempre na descrição aqueles que eu vejo as resenhas deles, para que eu também possa juntar com as opiniões deles e explanar as minhas próprias opiniões com relação ao episódio. E muitos caracterizaram esse ponto aqui também. Parece que está tendo, como aconteceu na primeira temporada com o próprio Miltic, essas questões da própria... Será que ele é realmente gabaritado, capacitado para poder fazer isso aqui? Ele tentou fazer essa humanização diante dos funcionários ali,
primeiramente, né, no início da temporada, a gente viu que não, que vocês são classificados como heróis, não sei o quê, né? E já apagando o fogo ali do que havia acontecido. E agora ele vai ter que redosar a sua mão, porque teve essa primeira avaliação, que ele não foi muito bem avaliado. Mas aqui a gente começa a entender que nem tudo ele concorda aqui também com a série, porque tem a parte ali que primeiro ele fala ali com aquela outra porta-voz ali do conselho, com relação aos quadros, como ela, né, ele ficou muito lisonjeado, né, e que como que se ela tivesse recebendo esses quadros, se ela recebeu, como é que foi, deu como se ela quisesse dizer, mas acabou não dizendo. O extremo incômodo que ele ficou com relação à sua forma de atuar ali, o jeito que o conselho vê ele, o jeito que o conselho vê os próprios internos, né? A Helena mesmo já vê eles como animais, então o que se dizer do próprio Miltic. E que, né, os apontamentos que ele fez não deram muito certo, porque ele vai ter que dar uma apertada aqui no circo e dizer aos internos o que eles realmente são, que são internos, né? E nada mais do que isso. E a própria senhorita Wu Hang falando que ela não concordava de fazer ali o funeral do Irving, porque eles não eram pessoas. E que se desse para eles essa administração dessas emoções, né, dessa personalidade que eles ali são, eles entenderiam-se que eles eram pessoas, ou seja, esse tipo de atitude, esse tipo de problema que ele estava tendo com os internos era porque ele estava colocando eles como pessoas e que eles não eram. E que, portanto, era para ele apertar a corda. Aí teve uma parte ali no próprio funeral, né, digamos assim, aquele cerimonial, eu achei extremamente agressivo aquilo, porque colocar, assim, um cara que não tá mais entre eles, assim, cortado numa melancia, não é uma coisa muito agradável, né? Vamos combinar. Eu achei extremamente agressivo aquilo ali. E já cortou a senhorita Huang, assim, de qualquer maneira. Eu achei que eu ia falar, tinha... como é que ela falou? Eu tinha ensaiado, não, vamos fazer assim, esse assado. Então, assim, você vê que existem questionamentos com relação ao que o aluno faz e que isso acaba por mexer muito com as emoções internas ali de todos. A próprio questionamento também, mudando já de assunto, o questionamento da própria Hayley, agora sendo a interna ali com eles, ela questionando o Mark com relação às atitudes, o Mark percebendo também que se ele não tomar cuidado, né, assim, a própria Helena estava muito ali próxima a eles, então que ele não sabia mais em quem confiar, que ele optou mesmo por trabalhar e pronto, vamos fazer tal desse projeto acontecer. E o Irving deixando as suas pistas para que o Dylan tente continuar a sua investigação. Eu ainda estou tentando imaginar com quem que o Irving está falando do lado de fora. Ele tentando ali se livrar dos quadros. Mas essa questão interna das transformações, do que os eventos vão acontecer ali, ela é extremamente importante no episódio. Porque a gente viu que a própria Helena pode ter algumas sequelas com relação a sua nova tentativa de ser eliminada. Tá parecendo BBB esse negócio. Mas, né, inicialmente ela não querendo voltar, mas o conselho acabando aconselhando, não, o conselho aconselhando, isso é maravilhoso. Mas não, filha, você vai ter que voltar, mas vai ser a sua interna, não vai ser você não, porque, né, a gente precisa que o processo finalize e que para isso, né, a interna que tem que estar lá. Então você vê que a dinâmica interna e externa vai começar a acontecer mais agora. A irmã do Mark ainda não sabendo do processo da reintegração, imagino que ela não vai gostar, ele iniciando esse processo bem direitinho, até a Regabi continua ali na casa dele, até mesmo para
Eu imagino que ela vai dar esse prosseguimento mais de perto, né? O que ela não conseguiu fazer com o Peter. E tá, assim, um processo um pouco mais seguro, mas muita gente até estava questionando com relação a se esse processo ele seria de uma vez. E claro que não seria, até mesmo porque ia ser um baque muito grande para ele. Porque, na verdade, né, a gente sabe que nós não somos apenas razão, nós somos emoção, nós somos sentimento também. Então, essa complexidade que é, eu imagino que o processo da ruptura já é complexo por si só. E a reintegração, naturalmente, também vai ser tão complexo quanto. Lembrando que o Mark não tirou o chip, ele simplesmente está dando um bug nesse chip para que interno e externo tenham autoconsciência, digamos assim, se a gente pode pensar dentro dessa maneira. E por que eu falei de todos esses eventos, eu não falei do evento do início do episódio? Vocês podem estar me perguntando isso aqui. Mas é porque faz todo sentido essa questão desse início aqui do episódio, porque é um episódio daquele cara que está levando novos utensílios para aquele corredor ali chamado corredor da exportação. E ele vai buscar novos suprimentos. Quando você vai ver, parece que são aparelhos odontológicos. Aí você liga naquela parte em que a irmã do Mark estava falando com ele, se não me engano, no episódio passado ou no anterior, de que você reconhece uma pessoa através da arcada dentária. Então, ou seja, tem alguém ali que eles estão mexendo. Muita gente está achando que é a senhorita Casey, mas pelo que a gente está vendo de outros episódios também, pode não ser somente ela, porque a gente teve que o Irv foi desligado, ele não vai existir mais, tanto que você vê que não tem mais ele nas fotos com os outros colaboradores. A dinâmica da mesa de trabalho também mudou, e eu acredito que isso vai mudar na questão da produtividade da equipe, uma vez que a equipe com menos pessoas, né, você muda completamente essa questão. Então você vê que pode ser não somente com a senhorita Casey, mas pode ser uma outra coisa que pode estar acontecendo ali também. O pessoal está achando que sim, por causa, né, do projeto, que eles estão quase ali no fim, já com 85% aproximadamente, mas pode ser ela e também pode não ser ela. E isso vai também, na minha visão, se ligar com o que acontece no final do episódio, quando o Mark aos poucos tem esses sintomas. Primeiro a tosse, uma tosse mais seca, uma tosse mais persistente. E como aconteceu com o Peter, né? Lá no início da série, no início da temporada, primeira temporada. E a gente vê esses flashes que ele vai dando. A gente vê ali algumas coisas que ele vai sonhando, mas principalmente no final do episódio a gente vê ele lembrando do que a senhorita Casey estava falando com ele, vislumbre interno e externo, né, assim, que ele vai tendo, e também com relação a ele ver ela, o seu externo ver a senhorita Casey dentro da Lumion. Tudo isso vai se ligar, gente. Eu não acho que nada disso aqui tá à toa. E tem uma outra coisa que a gente tem que falar no episódio, que até a Mikan falou isso bem. Primeiro, lá acertou a questão do quadro, que o Dylan achou a dica para ele entrar naquele tal corredor da exportação, atrás daquele quadro, né, que tem ali. Tem também... quando a gente vai vendo toda essa questão ali da série, nada daquilo ali tá à toa, porque a gente vai vendo que tudo vai cair naquele corredor ali. Tudo que tá acontecendo vai cair naquele corredor. O que tá dentro daquele corredor? É curiosíssimo, e eu acho,
né? Mais uma vez falando que o Dylan vai surpreender nessa temporada, mas vendo também que tem muitas coisas ainda para acontecer. Não vai ficar só nessa parte. Nossa, até agora me esqueci do que eu ia falar, mas que a Mikan acabou apontando tanto essa parte do quadro, né, ali do pôster que ela acertou, mas tem essa outra parte, lembrando do Irving, que quando a gente teve a despedida daquele outro personagem, e a gente vê ali naquela parte do episódio o Irving tentando entrar em contato com uma pessoa, parece que tá mandando mensagem, que a gente tinha falado com ele que ele havia sido demitido, porque parece que ele tinha se envolvido com outro funcionário que não era dentro do padrão da empresa. Só que a Mikan, quando ela foi lembrar disso, ela lembrou que teve a festa de despedida do interno e o externo fez uma gravação agradecendo ao período que ele tinha trabalhado na empresa, que ele ia se lembrar deles, meio que não se lembrando, e que é estranho o porquê que ele então gravou esse vídeo, mas que com o Irving ele falou com ele que ele havia sido demitido. Eu imagino que ele vai pescar alguma coisa ali, porque ele deve ter ouvido o cara gritando o nome dele, ele deve ter entendido nada, o marido dele deve ter entendido bolhufa também. Então ele deve estar sondando o Irving para descobrir o que está acontecendo. Resumo da obra. Interno e externo agora vão se interagir muito mais, tá? Tem aquela parte também da descrição inicial do livro para os internos, que a irmã do Mark não está entendendo, não está gostando nada daquilo, que não é nada a cara do marido dela. E vamos ver no que vai dar tudo isso aqui. Cara, gostei muito do episódio. É um episódio também extremamente importante. Eu falo que todas as minúcias de todos os episódios acabam culminando com o final da temporada, como aconteceu na primeira. E eu estou curiosa para o sexto, tá? Estou muito curiosa para o sexto. Nós já estamos praticamente não, na metade da temporada. E vamos ver o que vai ser da semana que vem no próximo episódio. Cara, maravilhoso, muito mesmo. E eu espero vocês, gente, agora que nós podemos ter essa oportunidade, né, de ter a Apple em outros locais. Me diz nos comentários o que vocês estão achando dessa série. Vocês estão gostando dela? Vocês têm interesse em assistir? Se caso você ainda não viu, mas você está tomando spoiler pra lá, né? Infelizmente não tem o que fazer. É cobertura, gente. Cobertura não vão ter que comentar sobre o episódio mesmo e com tudo aquilo que tem no episódio. E é maravilhoso isso aqui. Vale muito a pena o seu tempo se você assiste essa série. Maravilhoso apenas. E é isso. Nos despedimos do nosso episódio da semana. Muito obrigada para você que tem nos acompanhado. Lembrando que sempre os episódios de Ruptura saem às sextas-feiras e a gente faz a nossa cobertura sempre aos domingos. Os outros criadores de conteúdo fazem sexta, sábado, depende muito da programação de cada canal. Alguns eu vou deixar na descrição, em breve eu vou colocar outros também, mas esses são os que eu tenho acompanhado também. E eu indico que vocês os acompanhem, porque tem muita coisa legal acontecendo em outros canais também. Tem outras coberturas também que vão entrar aqui em outros canais, então eu deixo vocês à vontade para segui-los também. Então, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso, nos vemos nos próximos